tudo o que você precisa saber sobre os regimes de casamento e os aspectos patrimoniais envolvidos. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Entender sobre os regimes de casamentos, os regimes de bens, é um elemento extremamente importante. Eu não digo apenas para o trabalho de holding, apenas sobre a questão do planejamento, e eu digo que o planejamento patrimonial muitas vezes ele já se inicia com a própria escolha do regime de bens de um casamento. É delicado falar sobre esse tema. Muitas vezes não é um tema muito abordado ou explorado, mas que eu trabalho com bastante frequência, pessoal, principalmente quando eu abordo a questão da governança familiar. Regras de gestão de uma família. Quando nós escrevemos o protocolo familiar, em alguns casos o acordo de sócios, esse tema muitas vezes é abordado. Ou seja, é criada uma regra de acordo com a família. Afinal, se você não refletir com a necessária atenção sobre esse ponto, é muito provável que você pode ter aí digamos assim, um dissabor mais adiante e se sinta até mesmo culpado por que eu não pensei nisso? Poxa, Marcos, mas isso eu não sabia, isso não me falaram. Então são várias questões que são extremamente importantes e que têm um impacto relevante na questão patrimonial. E quando eu digo pensar no regime de casamento, nós não podemos ter aqui muito dedinhos para falar sobre esse tema. Isso daqui se tornou um pouco até, digamos assim, polêmico, porque envolve questões relacionadas a interesse, uma perspectiva muito mais antiga sobre o tema. Hoje não. Pessoal, isso aqui, dependendo da pessoa, tem regra, tem contrato, até anteriormente nós falávamos de contrato de namoro. As coisas evoluíram muito, os relacionamentos também. E a questão do direito teve que evoluir junto. Então nós temos vários elementos aqui que foram analisados, casos de namoro qualificado. O que é um namoro qualificado, né? Um namoro um pouco mais... É mais que um namoro e menos que uma união estável. Mas é isso, pessoal. As coisas evoluíram, as relações também, e o direito precisou seguir esse caminho, é assim como as coisas são naturais. A sociedade evolui para o direito evoluir e assim sucessivamente. Mas quando nós falamos aqui do perfil dos nossos clientes, esse é um tema que, quando eu, por exemplo, fecho um trabalho de holding, nós trabalhamos com, como eu falei, dentro de uma estrutura de criação de regra para uma família. Afinal, como eu digo, se você não pensar nisso antes, você pode ter aí uma questão bem desagradável para ser trabalhada. Então vamos lá. Vamos entender hoje quais são os regimes de bens existentes no nosso ordenamento e quais são, por exemplo, o mais adequado. Já respondo, vai depender de cada família, vai depender de cada relacionamento. Mas, por exemplo, nós temos o mais antigo, um dos mais utilizados antigamente, que era a comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, como o próprio nome diz, nós temos duas pessoas, com cada uma com o seu patrimônio ou não, e a partir do início, né, ao contrair núpcias, ao ponto, né, de coabitar maritalmente, que se inicia o relacionamento do ponto de vista jurídico também, você não tem uma segregação patrimonial, ou seja, o patrimônio de um somou o patrimônio do outro e passou a ser uma coisa só. Ou seja, nesse caso, a comunhão universal de bens é que todo o patrimônio se comunica. Não existe mais o meu patrimônio e o patrimônio dela. E o nosso. Que é algo que nós vamos ver na comunhão parcial de bens. Passa a ser um patrimônio só. E a partir desse momento, então, tudo que a pessoa adquire, ou que ela adquiriu, passa a ser 50% do outro e assim sucessivamente.
Nesse caso, nós falamos da meação. O que é a meação? Eventualmente, se houver um insucesso nesse relacionamento, a pessoa tem direito a 50% do patrimônio que eles possuem, que é o patrimônio anterior ao casamento e o patrimônio construído durante o casamento, na constância do casamento. Eventualmente, na ausência de um dos cônjuges, o outro não é herdeiro. O que é herdeiro? Você ser parte de uma sucessão, vamos dizer, uma sucessão do ponto de vista do patrimônio, no qual você tem sobre metade do patrimônio aqui, porque vamos pensar que 100% do patrimônio de uma pessoa casada no regime de comunhão universal de bens, 50% é do cônjuge, a título de meação. Meação é metade. E os outros 50% é dividido entre os herdeiros. Se ele tem um herdeiro, 50% por um herdeiro. Se ele tem dois herdeiros, metade da metade. Vai Dilma Rousseff aqui. Se tem 3 herdeiros, 4, 5, aquele saldo remanescente após a meação, que é metade do cônjuge, é dividido entre seus herdeiros. Então, o cônjuge aqui, ele é meio. Simples assim. Lá no artigo 1668 do Código Civil, ele traz as hipóteses que se excluem da comunhão, ou seja, ainda que na constância do casamento, anteriormente, esse patrimônio não se comunica. Não é objeto agora, não quero entrar com tanta profundidade nesse tema. E aqui é o segundo mais utilizado, que é a comunhão parcial de bens, no qual a diferença entre a comunhão universal é exatamente o patrimônio anterior ao casamento. Então, duas pessoas vieram a contrair núpcias, elas casaram, mas o patrimônio anterior ao casamento pertence individualmente a cada pessoa. Ou seja, a pessoa tem uma casa, um apartamento antes do casamento. Ela casou no comunhão parcial de bens. Esse patrimônio anterior ao casamento é dela. Não comunica em uma eventual separação. Não tem metade o direito do outro cônjuge. O patrimônio que elas construir juntas, a partir dali, patrimônio que for amelhado, a partir dali, é dos dois. Então, a comunhão parcial de bens, ela faz uma ruptura temporal na questão da comunicação do patrimônio, no qual ela preserva a autonomia de cada um anterior ao casamento e tudo que for conquistado e adquirido na constância pertence aos dois. Então, essa é a diferença da comunhão parcial de bens com a comunhão universal. E ela também possui uma exclusão, ainda que na constância do casamento, de hipóteses que não se comunicam. Assim como na universal, ela também tem uma relativização, que ainda que na constância do casamento não se comunica. Então, tanto na comunhão universal como parcial, ela tem algumas situações que são excludentes da hipótese de comunhão, né, dentro do relacionamento, e é o caso mais utilizado hoje em dia. Então, a maioria das pessoas, até porque se você não falar qual é o regime de casamento, esse é o padrão, é o default. Comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento, eles são divididos, então, se caso houver uma ruptura, ou seja, um insucesso do relacionamento, os bens que foram adquiridos antes pelos cônjuges são deles, e o que foi constituído na constância é dividido meio a meio. Ali tem a meação. Eventualmente, numa ausência de um dos cônjuges, o que acontece? Aqui nós temos o fenômeno do cônjuge ser meieiro e pode ser herdeiro. Ele é meieiro naquilo que foi adquirido junto e da parte que era individual daquela pessoa. Então, da parte que era só dele, eu sou herdeiro, junto com os demais descendentes ou ascendentes, ou seja, os herdeiros dele. E na parte que foi constituído juntos, ele é meieiro, ou seja, metade de cada um. Então tem só essa diferenciação, porque aqui há uma segregação, há uma ruptura patrimonial. Nós temos também um outro regime de casamentos, mas que eu nem vou abordar aqui, porque ele é muito pouco utilizado dentro do nosso ordenamento. Ele existe, mas eu não conheço praticamente ninguém que é casado nesse regime, que é a participação final nos aquestos. Não conheço ninguém que é casado nesse regime, não vou abordar agora, vamos ser bem direto.
E a separação de bens que nós temos em duas circunstâncias. Uma, que é para quem tiver mais de 70 anos, que é obrigatório casar nesse regime, e as pessoas que escolher, claro, que vier a casar, se casar, e escolher esse regime de casamento, na qual aqui permanece a separação patrimonial, ou seja, a pessoa que vier a casar no regime, vamos esquecer aqui acima de 70 anos, escolher esse regime de casamento, tem um pacto antinupcial, que é uma condição inclusive exigida, no qual você permanece a autonomia patrimonial de cada um, anterior e na constância. Ou seja, casado no regime de separação de bens, você permanece a autonomia patrimonial de cada um dos cônjuges. Tudo que eu adquirir com o meu esforço, com o meu dinheiro, naquele patrimônio pertence ao Marcos, ou o cônjuge, e assim sucessivamente. Então não há uma comunhão de bens. Então nenhum dos bens se comunicam. O que pode acontecer, é claro, por exemplo, eu vou adquirir um bem, e esse bem, tanto o meu esforço, o meu trabalho, e consequentemente os meus rendimentos, mais da minha esposa, 50% é de cada um. Seríamos sócio nesse investimento, por exemplo, seria ali um condomínio, ok. Mas cada um, por exemplo, se só o Marcos pagou, esse patrimônio pertence ao Marcos. Eventualmente, numa separação, não há aqui ameação, porque cada um tem o seu patrimônio. Você entra aqui apenas com amor. Então não tem, por exemplo, nenhum tipo de comunicação, exceto, claro, se houver uma fraude. Por exemplo, o cônjuge 1 adquiriu o patrimônio comprovado, mas com recursos do outro, o outro ajudou a pagar, mas só foi escriturado, ou só consta como proprietário daquele bem um dos cônjuges. Mas caso contrário, permanece a propriedade de cada um deles. Inclusive, atualmente, grande parte das, digamos assim, das pessoas tem considerado esse regime, até porque ele não leva em consideração apenas o patrimônio, mas sim também as dívidas. Então, por exemplo, o Marcos é empreendedor e quem empreende corre riscos e, de repente, esse risco eu não quero submeter a Cláudia, a minha esposa. Então, esse regime ele faz sentido, não pelo patrimônio, mas muito mais pelo risco. Então, é uma estratégia que você pode utilizar aqui de proteção. Planejamento patrimonial, pessoal, ele leva em consideração a escolha do regime de casamento, porque você consegue aqui mitigar riscos, por exemplo. E quando eu falo, todo mundo pensa, só resguardar aquilo que me pertence. Não. Muitas vezes é resguardar dos riscos que você está envolvido e que de repente você não quer submeter o seu cônjuge. Um ponto muito importante e que em alguns casos ele passa despercebido é que na comunhão, é que na separação de bens, você não tem meação, que é dividir metade, aí dependendo das circunstâncias, né? Se é o todo ou parcialmente, mas que nesse caso não tem nada, mas o cônjuge sobrevivente ele passa a ser herdeiro. E ele concorre, ou seja, ele tem uma fração de acordo com a quantidade de herdeiros deixado. Então esse é um ponto que muitas vezes é esquecido e passa despercebido. Ou seja, eu eventualmente no insucesso não divido nada, mas se faltar, o cônjuge sobrevivente é herdeiro e as pessoas não se lembram, não se recordam. Por isso que eu reforço que pensar no regime de casamento, no regime de bens, ele é uma ferramenta de precaução, de proteção, de prevenção, e que quando nós adicionamos o elemento do planejamento sucessório, o planejamento patrimonial, quando necessário o mecanismo de holding, nós começamos a ter impactos decorrentes do regime de casamento. Por exemplo, de maneira bem prática, se eu tenho aqui um planejamento mais básico de todos, de uma holding patrimonial, de um patrimônio construído pelos pais, no qual os dois são casados no regime de comunhão universal de bens, uma limitada não serve. Eles não podem ser sócios numa limitada. Quem é casado no regime de comunhão universal de bens ou separação não pode ser sócio numa empresa limitada. Então não dá para fazer? Dá para fazer. Mas, por exemplo, vai ser uma unipessoal com sócio anuente, pode ser de repente uma SA fechada com a condição de acionista,
tem a questão da doação usufruto, tem várias ferramentas, mas tudo isso tem um impacto. E muitas vezes esse tema é trabalhado na questão das próximas gerações, em que a família quer deixar um legado e que talvez esse regime já não faça sentido daqui em diante. Eu tenho, por exemplo, vários protocolos em que as famílias gostariam, vou utilizar essa palavra, que os seus descendentes ali, que os sucessores, quando eu digo sucessor sobre a perspectiva não apenas da governança corporativa, mas a questão de herdeiros, utilizassem como padrão esse regime de casamento. Tem condição mais até exigente que essa. Então o regime de casamento passou a ser um tema muito importante dentro do âmbito empresarial. Até por conta de que nós sabemos que muitas vezes um dissabor pode gerar aí um prejuízo muito grande em determinada situação. E quando eu digo isso, não é apenas pela questão do patrimônio, sim também do risco que envolve muitas vezes o patrimônio que é construído, se é que você me entende. Então por que eu trouxe esse tema para nós fazermos de uma forma bem rápida, bem objetiva, mas para que você saiba que é um tema importante para se estudar, para se trabalhar, tem impacto dentro da elaboração da estruturação do planejamento sucessório e é um tema muito abordado e debatido em conselho de família, em comitês internos e até mesmo na escrita ou na redação de um direcionamento para as próximas gerações. Regime de bens e o impacto na estruturação patrimonial ou o impacto patrimonial a respeito disso é um tema bem importante e eu quero que você esteja bem antenado com tudo isso que eu te falei para que você não tenha nenhum problema quando você for falar com o cliente e se deparar com questões práticas relacionadas à estruturação do planejamento sucessório com utilização de holding.